Exercício 26. Considere dois sistemas. O primeiro, denominado Sistema Solar, formado apenas pelo Sol e pelos 8 planetas que giram ao seu redor, e o segundo, denominado Sistema Marciano, formado pelo planeta Marte e pelas duas luas que giram ao seu redor, Phobos e Deimos. Para esses sistemas, a lei da gravitação universal afirma que o módulo da força F, de atração entre o Sol e um determinado planeta, ou entre Marte e uma determinada Lua, separados por uma distância r, é dado pela lei de gravitação universal de Newton, né? Então, nós temos aqui F é igual a G, que multiplica o produto da massa dos dois corpos, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Então, beleza. Tá, então, desconsidere a interação dos planetas entre si e das luas entre si. Neste caso, a gente tem que esse G, não vou dar spoiler, mas já já vocês vão lembrar dele, G é dado por isso aqui, ó, certo? Em que mzão é a massa do Sol, ou é a massa de Marte, e r é a distância entre o Sol e o planeta considerado, ou a distância entre Marte e a Lua considerada. E t é o período de translação do planeta considerado em torno do Sol, ou é o período de translação da Lua considerada em torno de Marte. Então, são tudo a mesma coisa, né? Mzão é a massa maior que a gente vai ter em consideração, mzinho a massa menor e tudo mais. Então, beleza. Sendo assim, assinale o que for correto. Olha só primeiro o que ele diz para a gente. Mesmo sabendo que os 8 planetas se movimentam com períodos de translação, que é o movimento ao redor do Sol, né? Com período de translação diferente e estão a distâncias diferentes do Sol, a razão r ao cubo por t ao quadrado apresenta um valor para todos eles? Então, vamos lá, ó. Assertiva 01. Na verdade, pessoal, isso está correto. Pela terceira lei de Kepler, a gente tem que t ao quadrado dividido por r ao cubo é igual a uma constante. Ou seja, quando eu pego o período de translação de qualquer planeta do Sistema Solar e elevo ao quadrado e divido pela distância entre eles elevado ao cubo, sempre dá o mesmo valor. Então, se t quadrado por r ao cubo é uma constante, não muda, o inverso disso que é aqui, ó, que é r ao cubo dividido por t ao quadrado também será uma constante. É claro que não será a mesma constante que eu coloquei aqui k, mas ela também será uma outra constante. Então, a gente pode afirmar que essa assertiva aqui ela é verdadeira. Porque se o inverso disso é uma constante, isso também é uma constante, porque os números não mudam. Constante é algo que não muda. E se a gente estiver analisando agora o caso de Marte e suas luas, essa relação também continuará sendo válida? Sim, também pela nossa lei de Kepler. Ok? Aí a 04 fala assim, o valor da razão r ao cubo por t ao quadrado depende do sistema considerado? Correto, depende do sistema considerado. Igual aqui, ele continua sendo constante, só que aqui essa constante terá um valor, porque eu levei em consideração as duas luas e Marte, e aqui será um outro valor, porque nesse caso eu estou considerando o Sol e os planetas que orbitam ao seu redor. Então, esse valor, ele depende do sistema. Só que quando eu estou analisando dentro de um sistema, esse valor é sempre o mesmo, ok? Aí a 8 fala assim, o valor de G depende do sistema considerado? Falso. Aqui que é aquela parte que eu disse que seria um spoiler. Esse G, a gente sabe que é a nossa constante de gravitação universal. E esse valor da constante de gravitação universal, ele vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado, certo? Então, ele é um valor constante. Se ele é constante, ele não depende do sistema considerado. Ele sempre terá esse valor. E a 16 fala que, em função das unidades de medida, centímetro, grama, hora, o valor de G ele é menor do que 1 centímetro cúbico por grama hora ao quadrado para os dois sistemas considerados. Então, a gente tem que ver se o valor vai ser menor do que 1. Então, vamos olhar aqui por meio dessa relação. Com certeza, ele vai ser menor do que 1. Porque aqui em cima eu tenho 4π, um valor extremamente pequeno. Ah, mas a distância entre eles é grande, aqui está o cubo. Sim, mas olha só, aqui eu tenho o período em hora. Imagina só o período de translação da Terra, se a gente parar para analisar. A gente tem que é de um ano, 365 dias. Quantas horas terão aqui?
elevado ao quadrado ainda, e eu multiplico isso aí pela massa que vai estar em gramas, então com certeza absoluta esse denominador será maior do que o numerador. Consequentemente, esse valor de atração gravitacional ele vai ser menor do que 1. Até pela própria unidade que a gente tem aqui. Ó. Quando está no sistema internacional, ele é 10 a menos 11. Aqui, como eu estou diminuindo esses valores, então aqui numérico ele será menor ainda. Então, ele será menor do que esse valor inteiro de 1. Então, essa premissa ela é verdadeira. No total, qual será a nossa soma, nosso resultado? Então, corretos estão a 0,1, a 0,2, a 0,4 e a 16. Então, 16 com 4 vai dar 20, mais 2, 22, mais 1, 23. Então, a nossa soma equivale a 23, beleza? E assim finalizamos este exercício.